No silêncio cortante do deserto, onde o sol parecia regredir diante do esplendor dourado do palácio, o sheik bilionário observava o horizonte com a frieza de um monarca implacável. Nada ali escapava ao seu controle absoluto, exceto, talvez, aquilo que seu coração teimava em esconder. Porque, naquela manhã, um estranho aperto brotava em seu peito, enquanto seu olhar se perdia na imensidão azul do céu. O emirado reluzia sob a luz implacável do sol. Suas torres e domos dourados brilhavam como um tesouro raro guardado entre as areias infinitas. No coração daquele reino, o palácio pulsava com o luxo inexplorado. Tapetes persas sussurravam segredos milenares. O aroma hipnotizante de incenso misturava-se com o doce das especiarias, e o vento quente trazia promessas veladas de destinos cruzados. Ali, o sheik bilionário governava com mão firme, acostumado a dobrar o mundo aos seus desejos. Mas naquele dia, ao embarcar numa aeronave de jatos privados, símbolo máximo de sua soberania, ele não esperava o furacão silencioso que se aproximava. Ela entrou na cabine com a simplicidade incontida de quem não pertencia àquele universo. Seu vestido despretensioso balançava com a leveza do vento. Os olhos brilhavam com a determinação de quem nunca se curvara a ninguém. A garota que o sheik bilionário nunca deveria sequer olhar estava ali, a poucos passos, e ainda assim, entre eles. Um abismo invisível. O silêncio entre os assentos ecoava mais alto que qualquer ruído da fuselagem. O sheik desviou o olhar, mas não conseguiu evitar o magnetismo do olhar dela, firme e indiferente ao esplendor que o cercava. Por trás da imponente máscara de poder, seu coração batia de forma irregular, preso entre a curiosidade e o medo daquilo que poderia ameaçar seu império interno. Não é prudente, sussurrava uma voz nas profundezas de sua mente, uma promessa antiga, um segredo enterrado que proibia esta aproximação. Mas a reação visceral transcendeu qualquer racionalidade. Cada silêncio dela, cada gesto casual, era um convite ao proibido. A jovem, que jamais imaginara cruzar o caminho de um sheik bilionário, sentia o peso daquela presença. Um misto de fascínio e cautela pulsava em suas veias. Ele era o deserto, imponente, impiedoso, misterioso. E ela a brisa que se infiltrava nas sombras, imprevisível e livre. Dois mundos que deveriam permanecer distantes, agora confinados numa viagem sem volta. O primeiro encontro foi um jogo silencioso de olhares, carregados de história não contada. Ela não recuava diante da intensidade dele. Ele lutava para conter desejos que não sabia nomear. A tensão era inevitável, um braço de ferro invisível, onde a única certeza era o desejo implacável que crescia entre eles. Quando ela estendeu a mão para tomar um livro do compartimento acima, seus dedos roçaram. Um contato súbito que fez o sheik estalar em nervos. Tudo mudou num instante. Ele sabia, naquele toque, que algo mais estava por vir. E então, no ápice da sua resistência, um sussurro atravessou o ar. Você me conhece, mais do que deveria. Foi como se o deserto inteiro se calasse diante daquela revelação. Um segredo escondido nas areias do passado ameaçava despedaçar os muros de sua fortaleza. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik já te intrigou. Me conte nos comentários de qual cidade você acompanha esta saga e qual reviravolta você acha que está por vir.
sua paixão por estes dramas. É o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio que pairava na cabine do jato privado parecia se condensar em cada suspiro contido, naquele instante em que o sheik bilionário e a jovem se observavam com uma intensidade quase palpável. O ar quente e denso, carregado pelo sol ardente que banhava o deserto do lado de fora, tornava a atmosfera mais sufocante do que qualquer tempestade de areia que o Emirado já enfrentara. Eles estavam ali, lado a lado, mas separados por um universo invisível de segredos e desejos não ditos. Ele recostou-se na poltrona de couro marrom escuro, os dedos afundando na textura macia, enquanto tentava recompor o semblante inescrutável. A voz morna dela ecoava em sua mente como um enigma que desafiava sua lógica férrea. Você me conhece, mais do que deveria. Aquelas palavras haviam suspenso o tempo por um segundo, fazendo o coração do sheik disparar de forma descompassada. Ela permaneceu imóvel, os olhos fixos nas mãos dele, como se tentasse encontrar ali a resposta para uma dúvida que a consumia. Não era só o fato de cruzar aquela ponte tênue entre mundos tão distintos, mas o peso silencioso do passado compartilhado, oculto sob camadas de orgulho e dor. E pela primeira vez, o sheik sentiu a coragem vacilar diante do mistério que aquela moça representava. Quem é você realmente? Perguntou ele, com a voz baixa, cortando o silêncio como um punhal de prata. Não era uma ordem, mas um convite disfarçado de comando. Um desafio para que ela revelasse mais do que apenas seu nome. Ela desviou o olhar por um instante, mordendo o lábio inferior, antes de encará-lo novamente com a mesma firmeza ardente. Não sou quem você imagina, respondeu, deixando aquela frase pairar no ar, carregada de promessas e ameaças. Mas vou deixar claro, não vim para ser vítima, sheik bilionário. Vim para enfrentar você. O título dele, tão pesado e inabalável, parecia estremecer diante da determinação daquela mulher que se recusava a se curvar. Ele não sabia se sentia admiração ou uma inquietação inédita, como se aquela inquietação lhe escancarasse a alma diante do espelho daquela inesperada presença. O olhar do sheik desceu até o anel dourado que ornava seu dedo, cravejado com uma pedra rara, símbolo da sua autoridade inquestionável. Naquele instante, sentiu que nada do poder que aquela joia representava poderia conter o turbilhão que ele começava a reconhecer. Se aquilo era um jogo, e tudo ali era sempre uma questão de jogos e estratégias, ele não sabia se tinha forças ou coragem para jogar aquela carta. Do lado de fora, o jato arrancava suavemente do solo a paisagem árida, se acomodando sob a sombra das nuvens, enquanto eles eram levados para longe, para um destino incerto e promissor. O toque breve dos dedos naquele livro havia quebrado uma barreira invisível, e o sheik sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Algumas horas depois, já no coração do Palácio Imperial, ele caminhava pelos corredores adornados com tapeçarias luxuosas, onde os padrões dourados refletiam a luz dos lustres de cristal como estrelas capturadas em terra firme. Cada passo parecia ecoar o peso da responsabilidade que o oprimia, mas também o fogo interno que crescia lentamente, alimentado pela presença daquela mulher insubmissa. No salão principal, onde os conselheiros e cortesãos se agitavam em observações silenciosas, uma figura sombria aguardava, o velho ministro Aziz, com olhos tão aguçados quanto águias
e um sorriso que jamais alcançava a sinceridade, aproximou-se com diplomacia, mas com intenções veladas. Majestade, ouvi rumores sobre essa companhia inesperada. Alguns na corte questionam sua sabedoria. Suas palavras eram um sussurro venenoso, pontuado por olhares furtivos. O sheik manteve o olhar firme, a voz firme como o aço de uma espada antiga. A sabedoria nem sempre está na aceitação das convenções, Aziz. Há momentos em que é preciso desafiar a tradição para revelar a verdade. Aziz recuou ligeiramente, surpreso pela ousadia daquele gesto incomum. Porém, ele sabia que a política no Emirado era uma peça de xadrez onde cada movimento podia ser fatal. E aquela mulher, desconhecida e misteriosa, era para muitos uma ameaça perigosa demais para ser ignorada. Enquanto isso, no aposento reservado à jovem, longe dos olhares curiosos, ela tornava a desvendar suas memórias. Palavras sussurradas, rostos apagados pelo tempo, promessas feitas sob o véu da noite. Cada fragmento do seu passado parecia gravado em chamas invisíveis que a guiavam, mas também a aprisionavam. Seu coração pulsava com uma mistura confusa. Medo do que poderia vir, coragem para encarar o desafio e uma esperança tênue de que, de alguma forma, juntos poderiam transformar o destino que lhes fora imposto. Naquela noite, sob o céu estrelado que se estendia sobre as dunas infinitas do deserto, o sheik bilionário permaneceu no terraço do palácio, encarando o vazio ao seu redor como se procurasse respostas no infinito. A lua, grande e majestosa, parecia observar silenciosamente aquele homem poderoso, cujos segredos eram tão profundos quanto as sombras das cavernas escondidas entre as montanhas distantes. Um vento quente soprava, trazendo consigo o cheiro das rosas do deserto, uma fragrância rara e delicada que contrastava com a rigidez do governante. Era como se a natureza sussurrasse segredos proibidos, lembrando-o do que tinha tentado esquecer. Foi nesse momento que seu telefone vibrou, exibindo uma mensagem que o fez recuar, como se o próprio chão tivesse cedido sob seus pés. Eles sabem quem ela é. A frase breve e cortante explodiu em sua mente. Aqueles dois mundos entrelaçados carregavam mais perigo do que ele imaginara. A mulher que cruzara seu caminho não era apenas um simples acaso, mas parte de um jogo maior, movido por forças que ameaçavam destruir tudo que ele conquistara. Ele apertou o dispositivo com força, sentindo a pele formigar e o coração acelerar, enquanto a voz silenciosa de seu passado reverberava em sua consciência. O sheik bilionário, para quem nada escapava, estava diante do maior enigma de sua vida, um segredo enterrado nas areias do deserto, prestes a emergir com toda a força de uma tempestade devastadora. E ele não sabia se teria tempo ou forças para protegê-la. No silêncio da noite, sob o véu cintilante de estrelas e ameaças ocultas, uma nova batalha começava, não entre exércitos, mas entre almas marcadas pelo destino. E enquanto a sombra do império se alongava sobre a cidade, o sheik soube, com uma certeza inabalável, que aquele encontro quebrou as paredes da fortaleza que ele construíra em seu coração, e que tudo estava prestes a mudar. O ar pesado do palácio parecia comprimido pela tensão que se acumulava em cada corredor, em cada salão revestido de ouro e seda. O sheik bilionário caminhava com passos firmes, ainda absorvendo a mensagem que acabara de receber. As palavras repetiam-se em sua mente como um trovão silencioso. Eles sabem quem ela é. A simples frase era uma sentença, um presságio que ameaçava não apenas sua segurança, mas a frágil aliança que começava a se formar entre ele e aquela mulher misteriosa.
O silêncio da noite envolvia o palácio como um manto denso, mas dentro dele os pensamentos do sheik giravam como tempestade de areia. Ele sabia que aquela mulher, cuja simplicidade ocultava uma história tersa e perigosa, era o centro de uma teia muito maior do que imaginara. Seu olhar, por um instante, perdeu a rigidez implacável que o definia, revelando uma centelha de dúvida, talvez até de medo. Ao passar pelo salão principal, as vozes abafadas dos cortesãos ecoavam com um murmúrio constante. O velho ministro Aziz não havia sumido dos seus pensamentos. Ele era um inimigo silencioso, paciente e cruel, capaz de manipular sorrisos letais e alianças traiçoeiras. O sheik sabia que aceitar aquela nova companhia no palácio não seria nada fácil, nem para ele, nem para ela. Voltou para seus aposentos, onde a luz tênue das lâmpadas de cristal dançava sobre os tapetes persas. Ali, a decadência luxuosa parecia carcereira e refúgio ao mesmo tempo. Sentou-se à escrivaninha ornada com marfim, os dedos tamborilando inquietos sobre o tampo. O peso do anel, símbolo do seu domínio absolutista, parecia pesar mais naquele momento. Pensou na mulher que acabara de cruzar sua vida. Sua força era sutil, mas inegável. Não era a típica garota que se curvava diante do poder e da riqueza. Seu olhar firme e sua fala desafiadora arrancavam dele uma resposta visceral que ele ainda tentava decifrar. Era fascínio, raiva, uma mistura de ambos. O sheik sabia que estava diante de um enigma que sua lógica de monarca não poderia resolver. Enquanto suas reflexões se aprofundavam, o som de passos suaves o fez erguer o olhar. A jovem aparecera perto da porta, seus olhos não mais cheios de desafio, mas de uma vulnerabilidade escondida que cortava o silêncio com precisão. "Preciso falar com você", disse ela, a voz baixa, carregada da urgência de quem carrega um segredo que pode ser fatal. O sheik permaneceu em silêncio, convidando-a, sem palavras, a continuar. Ela respirou fundo, como se convocasse toda a coragem do mundo para enfrentar aquele homem poderoso e impiedoso. "Não vim apenas para desafiar o seu poder, sheik bilionário", começou, fixando nele um olhar que misturava determinação e medo. "Vim para salvar uma parte de mim que você talvez não conheça e que muitos querem destruir." Ele inclinou a cabeça, a curiosidade se apossando de sua frieza habitual. "E essa parte sua? Exatamente. O que tem a ver comigo?" perguntou, embora já soubesse que o vínculo entre eles era mais profundo que os selos do destino. Ela hesitou por um instante, então revelou com um fio de voz: "Meu passado está entrelaçado ao seu, mesmo que você tente negar. Há verdades enterradas no tempo, segredos que seu próprio coração insiste em esquecer." O sheik sentiu o mundo escorregar sob seus pés. Toda a fortaleza que construíra para evitar a dor ameaçava ruir diante daquela confissão enigmática. "Diga-me", ordenou, com autoridade, mas a voz traía uma incerteza inédita. "Há anos, antes de tudo isso." Seu gesto abarcou o palácio, a riqueza, o território. Existia uma promessa. Uma que agora pode nos condenar ou libertar, dependendo de como a enfrentarmos. O silêncio que se seguiu era carregado de significado. O palácio parecia respirar em uníssono com eles, como se cada pedra conhecesse o peso daquela revelação. De repente, o som seco do portão de entrada ecoou pelos corredores. O sheik moveu-se rapidamente até a janela.
os olhos estreitos atrás das janelas douradas. Lá fora, cavaleiros montavam em direção ao palácio, a poeira levantada pelo galope tingindo o céu da noite com tons de sangue. Mensageiros do conselho, murmurou ele, uma sombra passando pela sua face impenetrável. Ela se aproximou ironicamente, sentindo o calor da ameaça se aproximar. É o começo do fim, disse em voz baixa. O conselho não aceitará nossa aliança, nem o segredo que carrego. Sem tempo para hesitar, o sheik fez um gesto urgente. Você deve me contar tudo, agora. Sentaram-se junto à mesa, as luzes tremeluzindo sobre a seda dos tapetes finos. Cada palavra que ela derramava era uma lâmina afiada que cortava as verdades ocultas no âmago do palácio e do coração do sheik. Falou de um pacto feito em segredo, de uma traição que poderia pôr fim ao império, de um inimigo silencioso que espreitava nas sombras, aguardando o momento certo para atacar. Cada detalhe desenhava uma teia de intrigas tão densa quanto o véu da noite que envolvia o deserto. O sheik, por sua vez, sentia-se despedaçado entre a fúria e a necessidade de proteger aquela mulher que desafiava não apenas seu governo, mas também sua própria alma. Sem aviso, os ecos de uma voz masculina retumbaram pelo corredor. A voz grave e calculista do ministro Aziz. Majestade, notícias urgentes, anunciou um servo ao lado da porta. Uma conspiração maior do que imaginávamos está se formando. E eles aproveitam a presença dessa mulher para minar seu poder. O sheik se levantou abruptamente, o coração batendo em ritmo frenético. Ele olhou para ela, os olhos queimando com a mistura de desconfiança e uma urgência desesperada. Confiança não será um luxo que podemos nos permitir, pelo menos não ainda. Mas é certo que sua história e a ameaça que ela traz mudaram tudo para sempre. Ela fechou os olhos por um instante, permitindo que a onda de emoções a dominasse antes de encarar o sheik com determinação renovada. Estou pronta para enfrentar esse destino se você estiver ao meu lado. O sheik respirou fundo, sentindo pela primeira vez o peso da responsabilidade e da esperança entrelaçados. Lá fora, o deserto permanecia eterno e impassível. Porém, no palácio, duas almas mergulhavam no abismo de um segredo que poderia reescrever o futuro daquele mirado. O telefone do sheik vibrou novamente. Ele leu a mensagem e engoliu em seco. Eles não apenas sabem quem ela é, também sabem quem você realmente é. O silêncio se fez absoluto. O sheik bilionário percebeu que, no mundo de poder, paixão e traição, o jogo acabara de mudar, e as areias do deserto estavam prestes a revelar um segredo que nenhum dos dois poderia jamais escapar. O ar dentro do aposento parecia pesar com a urgência não dita que se arrastava entre eles. O sheik bilionário, apesar de sua postura firme, não conseguia ocultar a ameaça de vulnerabilidade que começava a insinuar-se por entre as rachaduras do seu poder. Aquela mulher, com seus olhos que carregavam tempestades, era mais que uma incógnita. Era uma força capaz de desmoronar os muros que ele havia erguido com tanta determinação. Ela respirou fundo, sentindo o toque frio do luxuoso mármore sob seus dedos, e por um instante a distância entre eles parecia tão fina quanto o fio da navalha da própria história que compartilhavam. Cada palavra que estava para dizer parecia arriscar não só a confiança que começavam a construir,
mas tudo que ele guardava em segredo há tantos anos. Há algo que você precisa saber. Começou, a voz trêmula, mas decidida. Algo que não posso esconder por mais tempo, pois vem vindo à tona com uma intensidade que já não posso controlar. O sheik apertou os punhos, fixando nela o olhar duro, que escondia marido, irmão e homem em conflito. Em seu palácio, onde tudo devia ordens e certezas, ela se mantinha firme. Um desafio às leis não escritas daquele mundo que ele governava. Diga, exigiu, a máscara inabalável, embora por dentro seu coração tenha vacilado diante do temor do que estava guardado. Ela engoliu a ansiedade, a verdade queimando-lhe na garganta, decidindo jogar suas cartas antes que o destino as force a isso. Meu nome verdadeiro não é o que você pensa, e minha ligação com o seu passado é mais profunda do que imagina. Sou filha de uma traição que custou caro ao seu império e ao meu sangue. Uma promessa quebrada, um segredo que muitos querem ver enterrado para sempre. Um silêncio cortante caiu sobre o quarto. O sheik sentiu o ar faltar-lhe, como se toda a imponência do deserto e os sussurros do vento se calassem para ouvir essa confissão. Sua respiração tornou-se lenta, quase controlada enquanto processava cada palavra como se fossem punhais lapidados com cuidado. Você viveu à sombra desse segredo toda a sua vida? A pergunta saiu em tom rouco, quebrando pela primeira vez a armadura de voz seca que mantinha. Ela assentiu, sem desviar o olhar. Sim, e esse segredo não é apenas meu fardo, é a munição dos nossos inimigos. Eles usarão isso para nos destruir, tanto a você quanto a mim. Uma onda de tensão tomou conta do aposento, pesada como ouro que cobria as paredes. O sheik pressionou os lábios, consciente de que estava lidando com algo que escapava à sua compreensão habitual dos jogos de poder. Aquela mulher não era só uma peça em seu tabuleiro. Ela era a causa potencial da ruína e da redenção. E o que espera de mim? Perguntou, a voz carregada de energia. Para que eu acredite que pode ser diferente disso tudo? Ela sorriu, com uma triste força que desafiava a desconfiança. Espero que entenda que por trás de tudo há uma necessidade desesperada de verdade, e que talvez, numa estrada tortuosa, possamos encontrar um caminho que ambos possam andar sem medo. Naquele momento, o silêncio foi quebrado pelo som distante do portão do palácio que se abria com retumbância, anunciando visitantes indesejados. O sheik avançou até a janela, os olhos percorrendo o horizonte onde um grupo de cavaleiros vestido com as mantas tradicionais do Conselho Real avançava com propósito implacável. Eles vieram mais rápido do que esperava, murmurou, a frieza se misturando com uma sombra de preocupação. Ela se aproximou, sentindo o peso do momento. A vulnerabilidade que ele tentava negar espelhava a dela, revelando um terreno comum, onde o poder e o medo se mesclavam. Não podemos fugir do que está vindo, disse com firmeza, mas podemos escolher como enfrentá-lo. Juntos. O sheik virou-se lentamente, encontrando nos olhos dela a determinação que precisava para encarar a tempestade que se aproximava. O luxo daquela sala, que em outros tempos simbolizaria vitória e domínio, agora parecia apenas uma prisão dourada para os dois que se viam pegos em um jogo mortal. Os passos ecoaram pelo corredor, e uma voz familiar, pesada de ameaças veladas, soou por entre as sombras. Majestade, temo que o Conselho não tenha intenção de ceder diante das mudanças que essa aliança representa. Eles veem sua presença como uma afronta e uma ameaça, e já iniciam movimentos para desestabilizá-lo. O sheik apertou o maxilar, o anel cravejado brilhando sob a luz tênue,
como um símbolo de responsabilidade que pesava mais do que. Jamais sentira. Que comecem os jogos então, declarou, a férrea decisão estampada no rosto. Ela pousou a mão sobre a dele por um breve momento, um gesto que encontrou tanto resistência quanto alívio. O contato foi carregado de promessas e angústias, uma ponte tênue entre o passado que tentavam enterrar e o futuro incerto que lhes aguardava. Mas saiba, Sheik bilionário, murmurou ela, voz embargada, que além do que o conselho teme, há forças ainda mais sombrias trabalhando nas sombras, e nós somos apenas peças em um tabuleiro muito maior do que imaginamos. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo a poeira do deserto invadir seus pensamentos. Por trás do homem poderoso, do governante impiedoso, latia o coração de alguém que compreendia a fragilidade do que estava por vir. Então, que essas forças venham, respondeu, abrindo os olhos com um brilho ameaçador que parecia refletir a luz cadente do crepúsculo. E que saibam que não recuarei diante de nada para proteger o que é meu e o que escolhi proteger. O silêncio retornou, pesado e denso, enquanto as sombras se alongavam pelas paredes do palácio. O sheik sentiu o peso do destino pendurado sobre seus ombros, a certeza de que o passado não os deixaria em paz. E naquele instante de calma tensa, uma última mensagem surgiu no visor do telefone em sua mão, fazendo seu coração saltar. Eles não apenas sabem quem ela é, também sabem quem você realmente é e o que fez para se esconder do mundo. O ar congelou entre eles. O sheik bilionário encarou a jovem com uma mistura de incredulidade e medo que nunca tivera coragem de admitir. A verdadeira batalha estava apenas começando, e desta vez o jogo não seria apenas de poder, mas de almas expostas, segredos vindos à luz e escolhas que poderiam definir aquilo que restaria daquela história para sempre. O dia cedera lugar a uma noite de silêncio inquietante no palácio. O sheik bilionário permanecia de pé, junto à imensa janela arqueada do seu aposento, observando as últimas luzes do crepúsculo se desfazerem nas dunas eternas. O ar carregado de especiarias e incenso parecia quase sufocar, como se cada suspiro arrastasse consigo parte do peso do segredo que agora pesava sobre ele. Aquela mensagem, simples e gélida, repetia-se em sua mente como uma sentença de destino inevitável. Eles não apenas sabem quem ela é, também sabem quem você realmente é e o que fez para se esconder do mundo. O coração, por muito tempo enrijecido pela exigência do poder, agora traía uma inquietação rara, uma vulnerabilidade que ele não admitiria em voz alta. Porque, se havia algo que o sheik bilionário aprendera desde jovem, era ocultar suas fraquezas atrás de muros dourados. Porém, aquela mulher invadia seu castelo interno com uma força cautelosa de quem carrega a verdade em armas invisíveis. Ao seu lado, o silêncio da jovem se fazia presente, pesado, carregado do mesmo frio ardente que os unia naquele momento. Ela não era mais apenas uma visitante inesperada. Era a chave para um passado enterrado, cheio de promessas quebradas e traições que ameaçavam corroer os alicerces daquele império. Ela se aproximou lentamente, o vestido leve sussurrando contra o mármore frio do chão. Seus olhos, profundos e firmes, não evitavam o olhar sombrio dele, apesar do medo que cintilava com delicada intensidade por trás da expressão dura. Havia coragem ali, além da determinação, um desejo torturado pela verdade e pela redenção.
Se é para que tudo acabe, que seja. Agora, disse ela, a voz tremendo, mas carregada de uma força inesperada. Ele virou-se para ela, o brilho do anel dourado em seu dedo, refletindo a luz das velas que tremeluziam. O gesto fora lento, como se pesasse todo o valor de suas palavras, antes de pronunciar a próxima sentença. Você falou de uma promessa. Conte-me tudo. Cada palavra poderá ser uma lâmina ou um perdão. Houve um momento de silêncio absoluto entre eles, onde o tempo pareceu dissolver-se. Ela respirou fundo, reunindo a coragem necessária para desvendar aquilo que o deserto há anos tentava esconder sob sua face dourada e implacável. Meu pai foi um homem que você confiava. Começou, o olhar fixo no dele, buscando nos olhos do sheik uma centelha de humanidade. Mas a lealdade dele foi paga com traição. Uma traição que atravessou gerações e que custou sangue. O sheik apertou os punhos, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a romper. Naquele instante, não era o soberano poderoso que comandava os destinos, mas um homem passado à prova de segredos e dores que viajavam silenciosas pelo tempo. E o que você quer comigo? Sua voz saiu áspera, misturando raiva e curiosidade. Ela virou-se, caminhando até a larga mesa onde mapas e documentos antigos descansavam solitários, testemunhas silentes de uma história esquecida. Quero que saiba que não vim para destruir o que você construiu, mas para impedir que os erros do passado nos aniquilem. A ameaça que carrego não é só minha. É uma sombra que ameaça seu trono, suas pessoas e tudo o que você ama. Ele se aproximou, a frieza substituída por uma urgência crescente. A noiva inesperada daquele destino carregava mais do que segredos. Trazia uma centelha de esperança no meio do caos. Diga-me sobre essa ameaça, ordenou, sabendo que a confiança ainda era um luxo caro demais, mas impossível de ignorar. Ela mergulhou em sua narrativa, revelando uma trama de conspirações escondidas sob as sombras dos corredores dourados do poder. Rivais do conselho, antigos inimigos que se alimentavam do medo e da desconfiança, estavam prontos para usar aquela história, aquele segredo, para destituí-lo. Usariam aquela aliança incerta para enfraquecê-lo, para esmagar não só sua autoridade, mas a própria alma daquela terra que respirava sob o sol cruel do deserto. Enquanto falava, o sheik sentia a importância de proteger não apenas seu trono, mas aquela mulher que, apesar de toda a sua resistência, começava a ocupar um espaço inesperado em seu coração. Sua vulnerabilidade se misturava ao orgulho ferido, uma luta interna que arrancava de sua máscara de poder um lampejo raro de humanidade. Lembrava-se das histórias de seu pai, das traições que ele insistira em esconder para proteger o império. Mas desta vez sabia que fugir não seria uma opção. O som distante de cascos soou pelos corredores do palácio, veloz e determinado. O conselho avançava, implacável em sua resistência à mudança, pronto para atacar o que julgava ser uma fraqueza. Eles estão chegando, ela murmurou, o rosto iluminado pela luz oscilante das velas, sombras atravessando cada linha de sua expressão. O sheik fitou o horizonte da janela, enquanto soldados e emissários se aproximavam, trazendo consigo a tempestade de intrigas que ameaçava tudo. Não permita que essa noite seja o fim. Sua voz, firme como aço que dobra, mas não quebra, encontrou a dela numa promessa silenciosa. Juntos enfrentaremos o que vier, e mostraremos que há forças além das armas e das traições. Ela sorriu, apesar do medo trêmulo
que ainda brilhava em seus olhos. Aquela certeza, compartilhada naquele silêncio quebrado apenas pela noctívaga brisa do deserto, lhes dava uma força inesperada, uma promessa de que nem mesmo as areias do tempo poderiam apagar o que começava a nascer entre eles. Mas quando ele voltou seu olhar para o telefone, uma nova mensagem tremeluziu na tela, como um sussurro venenoso no silêncio da noite. Eles não apenas sabem quem ela é, também conhecem sua maior fraqueza. E aquilo que você faria para que ninguém jamais descobrisse. O frio que baixou sobre o palácio foi derretido por um fogo ainda mais intenso no coração do sheik bilionário. Ele sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando e que neste tabuleiro, a próxima jogada poderia ser a última. A mensagem ecoava em sua mente como um alarme distante que crescia em intensidade, impossível de ignorar. O sheik bilionário apertava o telefone com força, sentindo o peso de cada palavra gravada naquelas poucas linhas. Eles não apenas sabem quem ela é, também conhecem sua maior fraqueza, e aquilo que você faria para que ninguém jamais descobrisse. O silêncio do aposento reverberava entre eles, espesso e carregado de promessas e ameaças silenciosas. Lá fora o deserto vestia sua capa de noite, as estrelas pontilhando o céu como olhos atentos, vigilantes. Um vento morno dançava pelas cortinas de seda, levando consigo o aroma doce e amadeirado do incenso queimada, misturando-se à tensão palpável. Ele se virou lentamente para ela, os olhos intensos refletindo uma mistura inédita de dúvida e determinação. Era um terreno que jamais quisera pisar. Vulnerabilidades escondidas sob camadas de poder absoluto. A mulher que ousava desafiar o deserto parecia carregar, não apenas um segredo, mas a chave para uma verdade que poderia destruir ou salvar ambos. Ela o observava. A respiração presa. O corpo tenso como a corda de um arco prestes a disparar. Saber que o sheik bilionário, tão acostumado a controlar tudo, vacilava diante dela, era tanto uma vitória quanto aviso. O que eles sabem exatamente? Sua voz, firme, porém carregada de uma sombra de medo, cortou o silêncio. Ele aproximou-se, os passos suaves sobre o tapete persa, ecoando suavemente. A luz das velas desenhava sombras alongadas nas paredes douradas, conferindo à sala um aspecto quase irreal, uma pintura viva onde o luxo e a ameaça se fundiam em uma mesma essência. Que não se trata apenas de você, respondeu ele, a voz rouca, mas de nós, de tudo que escondemos dos olhos do mundo, há segredos sob esta areia que ninguém está pronto para encarar. Ela engoliu em seco, lembranças amargas surgindo vívidas diante dos olhos. Não era só sobre ela, não era só sobre ele. Era sobre um passado entrelaçado com promessas quebradas, traições e sangue. E o que você pretende fazer? Desafiou-a, ainda lutando contra o turbilhão que aquela confissão despertava. O sheik moveu-se até a janela, a imensa arqueada que dava para o deserto se abrindo para uma vastidão que parecia infinita. As luzes da cidade piscavam frenéticas sob o véu escuro da noite. Ele olhou para fora, como se requeresse do horizonte a força para enfrentar o que vinha. Proteger o que importa, murmurou. Mas não posso fazer isso sozinho. Nem posso permitir que o passado continue ditando o nosso futuro. Ela aproximou-se, o vestido sussurrando contra o mármore frio do chão. Havia uma fragilidade na sua postura, quase imperceptível,
que ainda assim cortava fundo na alma do sheik. Vulnerabilidade e coragem dançavam juntas naquele instante proibido. Você confia em mim? Questionou, os olhos buscando uma resposta que a palavra jamais poderia traduzir. Ele desviou o olhar por um breve momento. O orgulho e o medo travavam uma batalha silenciosa dentro dele. No entanto, ao voltar a fitar aqueles olhos intensos, algo antigo se acendeu, uma promessa silenciosa que jamais ousara formular. Ainda não, mas quero. O som seco do portão principal, quebrando o silêncio da noite, os fez virar simultaneamente. Passos carregados de urgência aproximavam-se, carregados de intenções sombrias. Eles vieram, disse ele, a voz firme, a sombra da inevitabilidade cruzando sua face. Não vão recuar enquanto essa aliança existir. O quarto ficou impregnado com o aroma forte do medo e da determinação. A heroína, que entrara em sua vida como uma tempestade silenciosa, agora se preparava para lutar ao seu lado contra uma correnteza de traições e conspirações. Ele estendeu a mão, um convite mudo, um pacto entre duas almas que poderiam ser salvadoras ou ruínas uma da outra. Ela aceitou, seu toque quente travando um conflito antigo entre a razão e o coração. O jogo mudou, declarou ele, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma força avassaladora. E não vamos mais recuar. Antes que pudesse dizer mais, o som de algo deslizando pelo chão anunciou a chegada súbita de um envelope selado, lançado aos seus pés. O selo e uma marca antiga queimava na visão deles, o símbolo de uma casa rival, de falhas e ameaças que há muito esperavam esconder nas sombras do poder. Ela abriu o envelope com dedos trêmulos, revelando um papel onde estavam inscritas palavras que jogavam sal em feridas abertas. Revele quem você realmente é, e o império cairá. Até o mais poderoso dos sheiks pode ser derrubado por um segredo. O sheik franziu as sobrancelhas, olhando fixamente para aquele pedaço de papel como se desafiasse o próprio destino. Seu olhar cruzou com o dela, onde medo, desafio e algo inexplicável flamejavam. Não é só uma ameaça, disse ela, a voz baixa. É uma promessa, e o jogo mal começou. Fechou o punho, o fogo do anel brilhando sob a luz tênue. As areias do deserto pareciam não mais guardar segredos, mas anunciar guerras. Então prepare-se, porque para mim não há mais volta. Nem para mim, nem para você. O sheik bilionário não teme tempestades, ele as comanda. O silêncio voltou, carregado, como a calmaria antes do furacão, e no ar como um sussurro que atravessava os séculos e as areias, uma verdade esmagadora aguardava seu momento para emergir. À distância, algo se moveu nas sombras, observando. O jogo que parecia terminado mal começava a revelar sua face mais cruel, e, naquela penumbra, a única certeza que restava era que o segredo do sheik bilionário estava prestes a ser destruído, ou revelado para sempre. A noite tombava pesada sobre o palácio, um manto escuro que encobria mais do que as areias do deserto. O sheik bilionário permanecia imóvel, diante da imensa janela arqueada, a silhueta recortada contra as últimas luzes da cidade reluzente. Por trás do brilho dourado do anel em sua mão, havia um fogo reprimido, uma tempestade pronta para explodir. A mensagem recém-chegada continuava a reverberar em sua mente, cada palavra como uma punhalada. Eles não apenas sabem quem ela é, também conhecem sua maior fraqueza,
e aquilo que você faria para que ninguém jamais descobrisse. Ele virou-se devagar, encarando a jovem que permanecia no fundo da sala, seu olhar uma mistura inquietante de desafio e medo. A tensão entre eles era palpável, carregada do peso de segredos que ameaçavam arruinar o império e a vida que construíra com empenho e sacrifício. O que exatamente eles sabem? Sua voz saiu firme, mas com uma sombra de vulnerabilidade que tentava ocultar. Ela engoliu em seco e, aproximando-se com passos silenciosos, respondeu: Não é só sobre mim, é sobre você. Sobre o homem que você tenta esconder atrás de títulos e poder. Sobre aquilo que jamais deveria vir à tona. O arrepio que percorreu a espinha do sheik não foi causado pelo vento quente que adentrava pelas janelas entalhadas, mas pela certeza dolorosa de que esta mulher cruzara de vez uma linha invisível, a linha que separava o poder da fragilidade. Um silêncio pesado preencheu o ambiente, quebrado apenas pela respiração contida dos dois. Lá fora, o deserto parecia ouvir, suas dunas sussurrando antigas, promessas e traições esquecidas. Confie em mim, ela insistiu, os olhos brilhando com uma intensidade que misturava medo e esperança. Se não unirmos forças, tudo o que você construiu rachará pelo peso dessas mentiras. Quando o sheik tentou responder, o som abrupto da porta principal se escancarando espalhou uma corrente elétrica de adrenalina pela sala. Cavaleiros do conselho invadiam os corredores silenciosos, seus passos cortantes como lâminas afiadas, anunciando o iminente confronto. O sheik afastou-se da janela, seus dedos apertando a borda da mesa de mármore que dividia o espaço entre eles. O mundo que conhecia, fechado em ouro e tradição, ameaçava desmoronar sob o peso da conspiração. Eles não vão recuar enquanto permitirmos que esta aliança exista, ele declarou, a ira contida em sua voz tornando-se palpável. Mas também não vou cair sem lutar. Ela sorriu, apesar da inquietação, que lhe tirava o fôlego. Passou a mão de leve sobre o anel brilhante que adornava seu dedo, sentindo o calor do metal e o frio da incerteza. Estamos contra um inimigo que não teme jogar todas as cartas, disse, a voz um sussurro carregado de premonição. Mas não seremos vítimas. Vamos devolver o golpe. O sheik a observava, ao mesmo tempo fascinado e perturbado. Aquela mulher, com seu olhar desafiador e aquela força inesperada, despertava nele uma tempestade que jamais soubera existir. Não era só a ameaça externa, era o confronto interno com seus próprios fantasmas, que vinham à tona como um mar revolto. Ele deu um passo em sua direção, o tapete persa amortecendo o som dos seus movimentos, aproximando-se o bastante para que o cheiro de especiarias e incenso que emanava dela se misturasse ao calor do ambiente. Diga-me que há algo em tudo isso que eu possa salvar, implorou, a máscara de arrogância momentaneamente quebrada. Ela enroscou os dedos na delicada corrente de ouro que pendia no pescoço, um gesto sutil que refletia o peso de sua decisão. Há uma única coisa que não poderá ser destruída, declarou com firmeza. A verdade. E ela está prestes a sair das sombras. Um silêncio súbito abateu-se sobre o aposento, como se as paredes douradas estivessem segredando antepassados que observavam aquele momento decisivo. Foi quando o telefone do sheik vibrou outra vez, a luz azul fatiando a penumbra com sua frieza cortante. Ele pegou o aparelho, o polegar deslizando sobre a tela, revelando uma nova mensagem que fez seus olhos se arregalarem. Prepare-se. Os próximos passos decidirão não apenas seu destino, mas o legado que jamais imaginou ter. A jovem se aproximou, seu olhar encontrando o dele na mesma.
Fração de segundo em que um clarão de determinação e medo se misturavam em ambos. O tempo está contra nós, disse ela, quase como um lamento, e o conselho não aceitará nada menos do que sua rendição. O sheik inspirou fundo, sentindo a pressão do mundo que começava a apertar ao redor de sua garganta como um laço invisível. Mas ao olhar para aquela mulher, que desafiava as regras do jogo, encontrou uma força inesperada. Então que eles venham, respondeu, o aço da sua voz cortando o ar como uma lâmina. Não há tempestade que eu não possa comandar. Porém, enquanto as sombras do salão se alongavam e a noite se aprofundava, um passo alheio, quase inaudível, pôde ser escutado na penumbra. Um observador oculto, segurando um segredo tão devastador quanto a própria verdade que estava prestes a emergir. No instante em que o sheik ergueu os olhos para o corredor, uma silhueta surgiu com um sorriso que não prometia nada bom. Majestade, a voz sibilante ecoou, trazendo uma carga de ameaça que queimava mais do que o ouro dos tronos. Pense bem antes de confiar em sombras. Foi nesse momento que o sheik compreendeu com clareza brutal: a verdadeira guerra estava apenas começando. E o alvo da tempestade não era apenas ele ou a mulher ao seu lado, mas tudo aquilo que eles representavam. Um império de segredos, poder e amores proibidos que poderia ruir em um instante. Enquanto a porta se fechava lentamente atrás daquele mensageiro inesperado, o sheik bilionário sentiu o coração disparar em um ritmo desconhecido. A promessa de um antigo inimigo ascendeu das cinzas, e com ela, a certeza de que nenhum segredo poderia mais permanecer enterrado, e no calor sufocante daquela noite árida, ele sabia que haveria um preço imenso a pagar, e que o próximo capítulo daquela história seria o mais cruel e arrebatador até ali. A noite avançava implacável, envolta num silêncio quase pesado que parecia prender cada suspiro, cada pensamento do sheik bilionário no aposento onde ele e a jovem se encontravam. As paredes douradas, adornadas com arabescos delicados e armaduras antigas, pareciam sussurrar histórias de glórias e traições. Enquanto o ar espesso carregava o aroma cálido de incenso e âmbar, misturado ao perfume sutil da mulher que ali ousava desafiar seu império. O brilho tremeluzente das velas lançava sombras que dançavam como fantasmas ao redor deles, refletindo o conflito que consumia o olhar ardente do sheik. A mensagem recente permanecia gravada em sua mente, uma ameaça silenciosa, mas tão real quanto o solo do deserto sob os pés. Eles não apenas sabem quem ela é, também conhecem sua maior fraqueza e aquilo que você faria para que ninguém jamais descobrisse. Aquelas palavras sabiam demais, mexiam com algo profundo, um nervo exposto do passado que ele lutava para esconder. Ela o fitava com uma mistura contida de medo e desafio, a respiração entrecortada pelo peso do segredo que dividiam e pela tensão crescente da situação. A fragilidade naquele momento não era de quem se rende, mas de quem carrega o fardo da verdade e sabe que está prestes a desmoronar. Mesmo assim, seus olhos não cediam terreno à dúvida. Eram mapas de resistência e seres ofegantes que prometiam ir até o fim. Ele se aproximou devagar, como se cada passo fosse calculado para não quebrar o tênue equilíbrio entre poder e vulnerabilidade ali exposto. Passou a mão pelo anel cravejado que brilhava sob a luz dos candelabros, sentindo o peso da joia, não apenas como símbolo da sua autoridade, mas como a âncora que tentava segurá-lo
contra o turbilhão interno que ameaçava ruir sua muralha de impassibilidade. O que exatamente eles sabem? Sua voz saiu rouca, carregada de tensão e uma tênue derrota que fazia ecoar a humanidade por trás da máscara de sheik bilionário. Ela abaixou o olhar por um instante, mordendo o lábio com impaciência, antes de reunir coragem e encará-lo novamente com olhos firmes como aço. Sabem sobre a promessa, sobre os segredos que você carrega, disse com um fio de voz firme, sobre aquilo que você fez para se proteger e para proteger este império. Mas sabem que essa proteção tem um preço e que agora isso os deixa vulneráveis, abertos a um ataque que pode destruir tudo. O sheik cerrou os punhos, o som abafado ecoando no silêncio pesado. Sentiu o coração acelerar, a respiração prender, como se o ar rarefeito se recusasse a sustentar seu corpo perante a iminência da ameaça. Então, não é só ela, murmurou. É tudo. É o que eu tentei esconder para que ninguém enxergasse. A jovem deu um passo à frente, o vestido suave deslizando pelo piso de mármore com um som quase imperceptível. A tensão entre eles era palpável, uma linha tênue estendida entre duas almas marcadas por dores que se encontravam ali. Naquele instante, não posso mais mentir para você, nem para mim mesma, confessou, a voz embargada, revelando uma sinceridade que quebrava todas as defesas. Nosso passado está entrelaçado numa trama de traições e promessas quebradas, que nem o tempo conseguiu apagar. Eles vão usar essa verdade contra nós, com tudo o que tem. Ele desviou o olhar para a janela, onde a vastidão do deserto parecia indiferente às batalhas humanas. A noite profunda refletiu o peso de suas decisões, enquanto os passos firmes e ritmados dos cavaleiros do conselho cresciam no corredor próximo, trazendo com eles a tempestade inevitável. Eles não recuarão, afirmou, a voz firme, fria como lâmina. Nem eu. Se querem guerrear, que saibam que enfrentam não um homem isolado, mas um império. Ela sorriu, um gesto quase de desafio, carregado de uma força que surpreendia até ela mesma. O medo ainda brilhava em seu olhar, mas era o medo de quem está pronta para lutar, para mudar, não para sucumbir. Juntos podemos mudar o curso, disse, pousando a mão ligeira sobre a dele, sentindo a resistência que se dissolvia na urgência compartilhada. Mas você precisa confiar, mesmo que seja a primeira vez. Ele apertou os dedos sobre a mão dela, o calor daquele contato, sendo o único fio de esperança em meio à escuridão das ameaças que se acumulavam. Confiança é um luxo perigoso, mas talvez seja o único caminho para não afundarmos, admitiu, a voz baixa e sincera. Estalo seco na porta interrompeu o momento. Uma figura encaixotada na sombra ingressou no aposento, envolta em uma capa escura, o rosto parcialmente oculto. O sheik e a jovem trocaram um olhar instantâneo, conscientes de que cada instante que passava ampliava o círculo de conspirações em torno deles. A voz que emergiu do escuro foi um suspiro carregado de veneno e desafio. Majestade, antes que jogue todas as suas peças, escute esta advertência. Nem todos desejam ver seu império permanecer intocado. O passado que você tenta enterrar não morrerá sem lutar. O sheik se ergueu, os ombros tensos, olhos brilhando como as chamas que tremulavam nas velas ao redor. E, deixe que tentem, respondeu. Cada palavra um grito de fogo e aço. Quem quer governar um império deve estar pronto para enfrentar suas próprias sombras. A sombra esboçou um sorriso cruel, então desapareceu
tão silenciosamente quanto chegara, deixando no ar um gosto amargo como veneno. O silêncio voltou a dominar a sala, um vácuo carregado de expectativa. O sheik virou seu olhar para a jovem, a intensidade do momento, afastando qualquer resquício de dúvidas que ainda habitavam seus corações. As mãos entrelaçadas eram mais que um toque, um pacto silencioso selado na fragilidade e na força de dois destinos que não tinham mais caminhos separados. O que vier enfrentaremos juntos, murmurou ele, a firmeza na voz, traduzindo a promessa escondida sob aquela tempestade que se aproximava. Então, no instante seguinte, o telefone em sua mão vibrou novamente. Ele o segurou com os dedos, tremendo ligeiramente, e leu a nova mensagem que fez seu sangue gelar. Eles sabem que você tem medo. Mas o verdadeiro terror, sheik bilionário, é que o que você mais teme está mais perto do que imagina, dentro do seu próprio palácio. O sheik ergueu os olhos, fixando o vazio, onde segredos e traições se escondiam sob os lustres dourados. E naquele momento, um arrepio percorreu sua espinha. A verdadeira traição ainda não havia sido revelada, e o preço do segredo prestes a vir à tona seria pago em sangue e fogo. O silêncio que se instalou no palácio naquela noite era diferente de tudo o que o sheik bilionário já vivenciara. Era um silêncio carregado de decisões, promessas e o peso inexorável da verdade prestes a vir à tona. Ele permanecia firme diante da janela, a imensidão do deserto refletida em seus olhos escuros. A mensagem que recebera, junto com as recentes revelações da jovem, ressoava em sua mente, tirando-lhe o sono e sequer permitindo-lhe o conforto das certezas a que sempre se apegara. Eles sabem quem ela é, também conhecem sua maior fraqueza, e o que você faria para que ninguém jamais descobrisse. Palavras que confirmavam uma ameaça muito além do que imaginara, revelando que seu passado, tão cuidadosamente escondido, estava prestes a explodir em um risco indisfarçável. Aquela mulher, que agora estava ao seu lado, não era apenas uma intrusa em seu império, mas a chave para um horizonte novo que parecia terrivelmente incerto, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Não podemos mais fugir, disse ele, virando-se devagar, o olhar determinado, porém carregado de emoções contidas. É hora de enfrentar todas as mentiras, segredos e traições, não apenas para proteger nosso império, mas para encontrar na verdade a liberdade. E tanto negamos a nós mesmos. Ela assentiu, um leve sorriso enchendo seus olhos, apesar do medo que ainda brilhava ali. A coragem e a decisão daquela mulher tinham conquistado uma parte do coração do sheik que ele jamais imaginara abrir. Juntos, respondeu, a voz firme, vamos derrubar as paredes de silêncio que nos separaram e reconstruir um caminho onde a honestidade seja a base do que virá. Não apenas para nós, mas para todos que acreditam em um futuro melhor. Eles caminharam até a sala de reuniões, onde o som dos passos apressados no corredor começava a anunciar a chegada dos emissários do conselho. Foi ali, naquele espaço tradicionalmente reservado para negociações de poder e intrigas, que decidiram que não cederiam às ameaças e manipulações. O sheik, com a voz firme e imponente que lhe era costumeira, confrontou o conselho diante de seus membros mais poderosos. Não serei governado pelo medo nem pela sombra do passado, declarou, a intensidade em seu olhar incendiando a sala. Esta aliança
embora inesperada, representa uma chance de redenção, um caminho para a paz verdadeira, e quem tentar destruí-la deverá responder por suas ações. As palavras ecoaram com uma força que calou até os murmúrios mais céticos. A heroína estava ao seu lado, firme, irradiando uma luz que parecia dissipar as trevas que ameaçavam seu destino. Minutos depois, numa mistura de surpresa e respeito, antigos rivais começaram a dialogar, e o clima de tensão deu lugar a uma possibilidade real de reconciliação e transformação. Mas o verdadeiro teste veio quando alguém do próprio conselho, revelando uma traição enraizada nas profundezas do poder, tentou manchar a reputação da jovem com falsas acusações, buscando enfraquecer a aliança que se formava. O sheik ergueu-se, a voz cortante, a autoridade. Invencível, o passado não pode ser apagado, mas a justiça deve prevalecer sobre a mentira. Revelarei cada sombra oculta, e ninguém usará a calúnia para dividir o que estamos construindo. Com a investigação aberta e os conspiradores desmascarados, a corte testemunhou o poder da verdade e o triunfo da coragem. A confiança entre o sheik e a jovem se fortaleceu, e juntos limparam o nome dela, rompendo o ciclo de medo e silêncio. Nos dias que se seguiram, o emirado começou a respirar uma nova vida. A luz dourada do sol que banhava os palácios parecia mais viva, mais promissora. O sheik bilionário e sua companheira caminhavam lado a lado pelos jardins floridos do palácio, agora símbolo não só do luxo e da tradição, mas da esperança e do amor verdadeiro. Ele a olhava com um sorriso genuíno, livre da rigidez e da frieza do passado. Você trouxe a verdade para iluminar não só meu império, mas meu coração, disse ele, a voz embargada pela emoção sincera. Ela apertou sua mão, a resposta silenciosa mais poderosa que qualquer palavra. O casamento que antes fora uma aposta, ou uma necessidade, agora era o coroar de um amor forjado na adversidade, sustentado pela verdade e pela entrega mútua. Amigos, família e aliados celebraram não apenas a união de dois corações, mas a renovação de um futuro que parecia selado pelo destino. Naquela tarde, sob o céu claro do deserto, o sheik bilionário prometeu diante de todos guardar e honrar não só o título e a fortuna, mas aquele amor que lhe mostrara o verdadeiro significado da força, a força do perdão, da confiança e da sinceridade. Enquanto o sol se punha, colorindo o horizonte com tons de ouro e púrpura, o palácio inteiro vibrava com a certeza de que o ciclo estava completo. A tempestade tinha passado, e no lugar dela crescia uma serenidade profunda e duradoura. Ao longe, o deserto permanecia imenso e infinito, mas dali partiria uma nova história, feita de promessas feitas para serem cumpridas, desafios enfrentados lado a lado e um amor que resistiria a todas as dores e segredos do passado. E assim, o sheik bilionário e a mulher que ousou desafiá-lo, juntos, se prepararam para governar não apenas um império de ouro e poder, mas um reino de esperança e coração, onde cada pôr do sol era uma celebração da vitória da verdade sobre o silêncio e do amor sobre todas as sombras. A paz finalmente reinava, e nunca mais aquela fortaleza dourada seria simplesmente um trono de poder, mas o lar de duas almas que aprenderam a confiar uma na outra para toda a eternidade.